Então, finalmente, espaços de Hilbert. Com tudo que a gente já viu até agora, é bem simples de fazer essa definição. Um espaço de Hilbert é simplesmente um espaço vetorial munido de um produto interno, ou seja, é um espaço vetorial onde a gente consegue definir um produto interno de acordo com os axiomas de um produto interno, e que, além disso, a distância induzida pelo produto interno, que a gente já viu, o produto interno induz uma norma, que por sua vez induz uma distância. Então, essa distância induzida tem que definir um espaço métrico completo. Então, isso é um espaço de Hilbert. É um espaço vetorial onde tem uma distância a partir do produto interno, e além disso, essa distância, junto com esse espaço, define um espaço métrico completo. Tá? Então, o que a gente viu ali antes, que é o exemplo canônico que a gente vai usar de um espaço de Hilbert, é o espaço L2 das funções definidas no intervalo AB. L2 que possui energia finita, né? A integral de ATB do quadrado das funções é finita. L2, né? Com a distância, né, entre duas funções definida como a integral, a raiz da integral de ATB de f menos g ao quadrado dt, que é a distância induzida pelo produto interno que a gente criou no espaço vetorial anterior. Então, isso daqui é um espaço de Hilbert, tá? E por que se importar, né? Por que o espaço de Hilbert é importante, né? Porque no espaço de Hilbert a gente consegue definir algumas bases, tá? E a gente viu antes que a gente tinha alguns problemas sérios com bases, por exemplo, de espaços vetoriais das funções contínuas em AB. Imaginem como é que é a base para as funções em L2, que são ainda mais funções do que funções contínuas, né? Mas espaços de Hilbert, apesar de terem casos onde também só existem bases não enumeráveis, como era o caso anterior, a gente consegue obter um tipo de base que é infinito, porém é infinito enumerável. Então isso é bem importante, tá? Ou seja, existem bases infinitas, porém enumeráveis. Então, ok, são bases infinitas e enumeráveis, mas e aí? A gente tinha também isso aí, em alguns casos, pode conseguir algumas bases desse tipo para espaços vetoriais normais. Qual é a diferença agora? A diferença é que a gente consegue falar de limites e convergência, e a gente sabe que os nossos limites e nossas sequências vão convergir para um espaço que é o próprio espaço que a gente está tratando, porque é um espaço métrico completo. Então, se a nossa base é inumerável, a gente consegue agora tomar combinações lineares infinitas, porque a gente consegue falar de convergência de coisas infinitas agora, de sequências, em particular de séries, certo? Então, se a gente define, por exemplo, que a enésima contribuição ali de uma função, por exemplo, é uma combinação linear que vai de k igual a 1 até n, de, sei lá, alfa k vezes os vetores da base, wk, então a gente consegue falar agora de uma função f para onde esses termos tendem, porque essa f daqui agora vai ser definida como o limite, quando n tende ao infinito, dessa combinação linear aqui, de k igual a 1 até a n, dos alfa k's, wk's. E a gente não podia falar disso aqui antes, porque no espaço vetorial, a princípio, não existe a ideia de distância. E se existe, será que as coisas convergem? Não sei. Mas aqui a gente sabe. Porque se o espaço métrico é completo, essas sequências se comportam bem. Se elas são sequências de Cauchy, elas vão convergir para o espaço, e vice-versa. Tá? Ou seja, não tem problema nenhum de a gente tomar o limite de alguma coisa e a função acabar saindo do espaço e a gente não ter ideia do que vai acontecer com ela. Então, por isso que é importante a ideia de espaço de Hilbert.
a gente tem bases infinitas, mas a gente consegue achar bases infinitas enumeráveis e ainda por cima consegue tomar combinações lineares infinitas, como a gente está fazendo, por ter a ideia de convergência, certo? Só um último adendo, então, em relação à aula original. Quando a gente estava falando de base de Hilbert, eu explicitamente mencionei que para um conjunto W de infinito enumerável de vetores ortogonais, tá? Se esse conjunto ele é completo, no sentido que todo outro vetor do espaço pode ser escrito como uma combinação linear infinita desses vetores, então a gente define que W é uma base de Hilbert. Só que lembrem que na definição de base de Hamel ainda, a gente permitia que os vetores não fossem ortogonais, né? A gente permitia que, desde que eles gerassem o nosso espaço todo, isso seria uma base. Então, será que eu não estou limitando muito por exigir que esses vetores sejam ortogonais e não só linearmente independentes, tá? Então a pergunta é essa: e se o conjunto W for só Li, ou seja, todos os vetores são linearmente independentes e não necessariamente ortogonal, certo? Mas porém ainda completo, no sentido que a gente consegue expressar todos os outros vetores como combinação linear deles, né? Será que tem algum problema, né? E a resposta para isso é não, pelo seguinte procedimento, né? Tem um processo que a gente chama de processo de Gram-Schmidt, que nos permite obter, a partir de um conjunto, nesse caso infinito enumerável, de vetores linearmente independentes, ele nos permite obter um outro conjunto com o mesmo tamanho, onde todos esses outros vetores são, nesse caso, ortogonais. E a gente consegue gerar isso a partir do conjunto original. Então, como é que funciona, né? Vamos supor que a gente comece, então, com um vetor que é exatamente igual ao nosso primeiro vetor W dali. Então a gente define o 1 como sendo esse vetor. O U2 a gente constrói de forma que a gente pega esse segundo vetor daqui, desse conjunto W, só que a gente remove a contribuição de U1, nosso primeiro vetor. Como é que a gente faz isso? A gente só tira a projeção do segundo vetor em relação ao primeiro vetor que a gente gerou aqui. Isso vai remover a contribuição de U1 e esses dois carinhas vão ser ortogonais. A gente consegue comprovar isso formalmente só tomando o produto interno entre eles. Vai dar zero, certo? Com isso, o que a gente faz depois? A gente consegue gerar um terceiro vetor, onde a gente pega o terceiro vetor daqui e remove agora as partes devidas a U1 e U2. Então isso daqui também vai ser ortogonal tanto a U2 quanto a U1 e a gente segue o processo assim. O késimo vetor daqui vai ser o késimo vetor do conjunto W menos todas as contribuições que esse vetor tinha em relação aos outros vetores já gerados anteriormente pelo processo. E a gente consegue demonstrar isso aqui por indução transfinita, é o nome formal. A gente consegue mostrar que isso aqui forma um conjunto W', definido por U1, U2 até o N, etc., infinito numerável, e esse conjunto ele vai ser ortogonal. Então não tem problema a gente restringir isso aqui a uma base de Hilbert para um conjunto ortogonal, porque, ok, se eles forem apenas ali, a gente sempre consegue gerar um conjunto de vetores do mesmo tamanho que é ortogonal. Então não tem problema nenhum a gente fazer essa suposição de uma vez por todas, certo? Então vamos só elaborar um pouquinho mais essa ideia de convergência de séries aqui. Então, quando a gente fala de bases no espaço de Hilbert, a gente não está falando das bases de Hamel, que são as bases de espaços vetoriais, como a gente tratou antes. Porque naquele caso, a gente não podia falar sobre convergência e não tinha essa estrutura que a gente tem nos espaços de Hilbert, tá? O que acontece aqui é o seguinte, ó, as nossas bases são dessa forma aqui, ó. Vamos supor que o nosso espaço de Hilbert suponha uma base enumerável, tá? Não é o caso sempre, mas para os nossos casos que a gente vai tratar, vai ser sempre assim, tá? Então, o W, ele vai, por exemplo, consistir de funções W1, W2, etc., Wn e infinitas funções, tá? O que a gente define por base, tá? As bases que a gente vai tratar são o que a gente chama
de bases ortogonais, que a gente tratou antes, tá? Porque vai ser mais fácil pra gente, tá? Então, o que acontece? W, então, aqui é um conjunto dessas funções aqui, onde WI é ortogonal a WJ, se I é diferente de J, obviamente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o produto interno entre WI e WJ é igual a zero se I é diferente de J. Ok, até aí. Mas isso por si só não basta para garantir que isso vai ser uma base para a gente, porque a gente pode ter um número infinito de vetores que são ortogonais, porém a gente precisa garantir de alguma forma que a gente consiga representar todas as funções do nosso espaço só utilizando essas funções aqui. Quando a gente quer dizer representar as funções, a gente quer dizer encontrar uma combinação linear dessas funções aqui, tais que o limite dessa combinação linear, quando o número de termos tende a infinito, se aproxima da nossa função. Vamos dar uma ideia do que é isso aqui, né? Então, o que é uma combinação linear aqui, né? Eu estou colocando entre aspas porque a nossa combinação linear de antes era sempre de um número finito de termos. Aqui não. Aqui pode ser um número infinito de termos, desde que a gente entenda que isso é o limite de uma sequência, certo? Utilizando a distância L2, que a gente tinha definido antes. Tá? Tudo aqui a gente está supondo em L2, tá? Que é o que a gente está trabalhando agora. Então, uma combinação linear, certo? Ela é o limite, quando o número de termos se torna infinito, de quem? De uma soma, né? Começando aqui de 1 e indo até n, de escalares, vou chamar de alfa k, vezes os wks. Então, se fosse finito, seria só esse termo daqui, sem o limite. A gente já está tomando uma combinação linear finita. Mas aqui a gente está falando de limites, porque a gente pode falar disso, porque a gente está no espaço de Hilbert. Então, o que acontece? A gente precisa garantir que essas funções aqui conseguem representar de alguma forma qualquer função f que eu dou que seja L2. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, seja f em L2. Tá? O que acontece aqui? A gente diz que esse conjunto aqui, W, dizemos que W é completo, e agora esse é um termo bem ruim, porque esse completo não é a mesma coisa que completo de espaço métrico completo, tá? Ele é completo no sentido de que não faltam vetores ali, tais que a combinação linear não vai tender para alguma função. Tá? Vamos ver isso aqui melhor. Dizemos completo, diferente do espaço métrico completo, tá? Quando existem alfa 1, alfa 2, alfa n, infinitos alfas aqui, e W1, W2, etc., Wn, tais que o limite, quando n tende a infinito, da combinação linear desses caras aqui, dos alfa ks, wks, é igual a essa função f aqui. Ou seja, ele é completo quando esses vetores daqui são suficientes para representar qualquer função f nesse sentido aqui. Ou seja, quando o limite dessa série aqui tende a f. Lembrando, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que essa série vai convergir ponto a ponto para a função f. Não é isso. A gente está dizendo que para todo epsilon positivo existe um n natural, tá?
tal que para todos os n's maior do que esse n aqui, vale que aquela distância, ou seja, a raiz da integral de a até b da nossa função f menos esse somatório aqui, ó, de k até 1, de k indo de 1 até n de alfa k wk ao quadrado dt, isso aqui é menor do que epsilon. Isso aqui não é nem um pouco perto de uma convergência ponto a ponto, tá? Isso quer dizer, em termos informais, que a energia, a diferença de energia entre essa série daqui, quando o n tende a infinito, e a nossa função limite é zero. Ou seja, a diferença de energia é zero, mas isso não quer dizer que elas coincidam em todos os pontos. Quer dizer que a energia é diferente de zero. Isso implica que em alguns pontos podem haver descontinuidades ali que não existiam na função original. Por isso que a gente observa isso em algumas séries de Fourier, como a gente vai ver em seguida. Que mesmo que a gente tenha as funções que convirjam para uma certa função limite, nos pontos de descontinuidade acontecem coisas esquisitas ali. Justamente porque a convergência ela é em termos da energia e não ponto a ponto, certo? Então é isso aqui que isso significa, tá? Então a gente diz que o conjunto W é completo quando isso aqui acontece, ou seja, quando todas as funções do espaço L2 podem ser representadas como combinações lineares infinitas ali de vetores desse espaço, tá? E, além disso, tá, quando ele é completo e esses caras são todos ortogonais, certo? Então a gente chama isso aqui de uma base de Hilbert para esse espaço. Tá? Então isso é uma possível definição. Então quando a gente tem um infinito enumerável de funções aqui que são ortogonais e como todas são ortogonais, não acontece de haver funções ali que são linearmente dependentes entre si, mas pode ser que mesmo que todos sejam ortogonais, ele não seja completo, tá? Então isso é importante. A gente tem que garantir que ele é completo e, além de tudo, que eles são ortogonais, tá? A questão de ser ortogonal, ela não é necessária, certo? Mas ela é importante e muito útil, porque a gente consegue fazer os cálculos de maneira muito mais tranquila. E a gente vai ver que, na verdade, é relativamente simples obter funções ortogonais assim e conjuntos que são completos, certo? Provar que um conjunto de funções assim é completo não é uma tarefa fácil, tá? É uma demonstração que não é trivial, nem de longe, mas a gente vai ver alguns teoremas que vão facilitar um pouco a nossa vida nesse quesito, tá? Então, isso aqui que é importante, ó. A gente consegue achar bases que não são bases de Hamel, são bases de Hilbert, tá? Que são bases aqui ortogonais e completas, tá? E elas convergem para a função nesse sentido, em termos de energia, e não ponto a ponto, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar aqui. Então, pegando o embalo dessa questão de base ortogonal e tudo mais que a gente viu, vamos ver então como é que é essa ideia de projeção, né, que a gente tinha antes, né? Lembrem que quando a gente tinha um espaço vetorial qualquer, né, e um produto interno, a gente tinha que a projeção de um vetor U em relação a um vetor V era dada pelo produto interno de U com V dividido pelo produto interno de V com ela própria multiplicado por V. E a gente viu, né, que isso aqui se aplica para qualquer vetor, na verdade, e que se a gente tem que, por exemplo, tem uma base ortogonal, né, a gente tinha antes, no caso finito, né, mas vamos supor aqui W1 até Wn, né, se a gente tinha isso aqui, a gente conseguia escrever qualquer vetor V como a projeção de V em W1, vou colocar aqui com a setinha só, mais a projeção de V em W2, etc.,
mais a projeção de V em Wn. A gente viu isso porque eles eram ortogonais, então o produto interno implicava nessa expressão aqui, né? Mas agora a gente está num regime onde a gente consegue falar de convergência, né? Então o que acontece? Num espaço de Hilbert, a generalização é imediata. O que a gente vai ter? Vamos supor que a gente tem funções agora, então que as nossas funções da base são, por exemplo, G, eu tenho G1, G2, etc., Gn. Então é uma base infinita inumerável, ortogonal e completa, né, por ser uma base. Então o que acontece? Uma função f qualquer, L2, né, pode ser escrita como a projeção da f em G1 mais, etc., projeção da f em Gn mais, etc. Em outras palavras, isso daqui é o limite, né, quando n tende a infinito, da soma de k de 1 até n da projeção de f na função gk. Ou seja, projeto a f em G1, somo com a projeção da f em G2, mais f em G3, mais f em Gn e tomo o limite. Isso aqui converge, tá? E esse igual aqui é um igual com muitas aspas, tá? Porque ele não é uma igualdade ponto a ponto. Isso aqui quer dizer que esse termo daqui, ele tende para f, ou seja, que a integral de a até b da f menos essa coisa aqui ao quadrado dt se torna arbitrariamente pequena. Então a energia entre os dois, a diferença de energia se torna arbitrariamente pequena, o que não quer dizer que elas convirjam ponto a ponto. Então, se a f tem um valor num ponto, não quer dizer que essa sequência aqui convirja para uma função que vai ter o mesmo valor naquele ponto, tá? Isso é bem importante lembrar. Então, isso aqui é ok, né? A gente sabe como é que são essas projeções, mas a gente tem isso aqui em termos do produto interno também, né? Então, a gente pode escrever isso aqui, ainda em outras palavras, na seguinte forma, que a f, ela é igual, entre aspas, ok? A soma, eu vou já escrever, em vez de escrever limite disso aqui, eu vou escrever a soma indo de n igual a 1 até infinito, que é exatamente isso aqui, é o limite, quando as somas parciais tendem a infinito, né? O número de somas, o número de parcelas. Então, como é que é a projeção? Eu pego a f, projeto na enésima função, divido pelo produto interno das duas e multiplico pela Gn. Então, isso aqui é um dos pontos que a gente queria chegar nessa aula. Isso daqui a gente chama de série de Fourier generalizada. Porque séries de Fourier tem tudo a ver com isso daqui. E essa série é generalizada no sentido de que a gente não especificou quem são esses vetores da base aqui. E esses vetores podem ser várias coisas diferentes. A gente pode ter vetores que são funções trigonométricas, senos, cossenos e uma constante, que vai definir uma série de Fourier. A gente pode ter funções de Bessel, as j, n, j1, 2, 3, 0, e com as raízes delas, que vão definir uma série de Fourier Bessel, ou, por exemplo, polinômios de Legendre, que definem também uma base, onde os g são esses polinômios, então a gente consegue expandir as funções assim também. Então essa é a representação final aqui. Agora eu vou passar um teorema que diz uma forma interessante de obter essas funções aqui e dar exemplos de funções desse tipo aqui que tem origem nesse tipo de série, tá?
Um dos objetivos também de chegar nesse momento aqui é entender como que a gente obtém as representações, os coeficientes, para expandir algumas funções, usando, por exemplo, séries de Fourier-Bessel ou séries de Fourier-Legendre. Tá? Às vezes, os coeficientes são obtidos de forma muito enigmática, ali, muito estranha, que é um pouco obscuro entender como que a gente chegou nisso em primeiro lugar. Não foi por acidente, tá? A gente consegue obter isso de forma sistemática usando esse teorema que eu vou mostrar agora. Então talvez torne as coisas menos obscuras, tá? Pelo menos para mim tornou as coisas menos obscuras. Então espero que para vocês também seja mais claro, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui.